Você já imaginou morar embaixo de toneladas de pedra? Ou atravessar escadas de 800 metros todos os dias, só para ir para a escola? E que tal viver em um país inventado por uma família no meio do oceano, com bandeira e hino próprios? Parece coisa de filme, mas não é ficção. São lugares reais onde pessoas vivem hoje, e alguns são simplesmente inacreditáveis. No Top 1, você vai descobrir um vilarejo inteiro clonado na China. E aí, você está preparado? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma curiosidade reveladora e continuar acompanhando. E deixe seu like. Favelas do Brasil, um labirinto humano vertical. Nas grandes cidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, existe uma arquitetura que não foi pensada por engenheiros, mas pela necessidade e sobrevivência, as favelas. O que à primeira vista parece apenas um amontoado de casas improvisadas, na verdade, é um ecossistema social complexo. As favelas são comunidades construídas verticalmente, com casas empilhadas umas sobre as outras, conectadas por becos estreitos e escadarias infinitas. Na comunidade existe comércio, transporte alternativo, escolas, igrejas, arte, música e resistência. Mas também existe um contraste brutal. Essas comunidades surgiram pela falta de políticas públicas e são frequentemente negligenciadas pelo poder público. Mesmo assim, muitas pessoas se recusam a sair de lá, não por falta de opção, mas porque construíram um sentimento de pertencimento com vizinhos que viraram família. Nas favelas, o improviso vira arquitetura, a falta de espaço vira criatividade e o caos urbano se transforma em lar. É um retrato cru da desigualdade, mas também da força coletiva. Se você acha estranho viver nesse tipo de verticalização forçada, espere até ver um templo pendurado numa montanha a 30 metros do chão. Templo suspenso de Engshan, a fé que desafia a gravidade. Imagine um templo com mais de 40 salas, construído há mais de 1500 anos. Mas com um detalhe surreal, ele foi cravado na lateral de uma montanha, a 30 metros de altura. Esse é o templo suspenso de Engshan, na China. A estrutura desafia a lógica da engenharia. Sustentado por estacas de madeira cravadas diretamente na rocha, sem concreto ou fundações modernas. E o mais impressionante, ele foi erguido por um único monge, numa época em que ferramentas elétricas nem existiam. Esse templo não é dedicado a apenas uma religião. Lá dentro, convivem pacificamente símbolos do budismo, taoísmo e confucionismo. Um verdadeiro símbolo da fé, da engenharia primitiva e da ousadia espiritual humana. O templo suspenso ainda está de pé hoje, mesmo após séculos de terremotos e ventos fortes, provando que algumas construções feitas com propósito são mais resistentes que aço. Mas se isso te impressionou, agora imagine viver literalmente embaixo de toneladas de pedra, todos os dias. Setenil de Las Bodegas, a cidade que vive sob pedras. No sul da Espanha, um vilarejo branco se destaca por uma característica única. As casas não têm telhado, elas têm rochas. Estamos falando de Setenil de Las Bodegas, onde dezenas de residências foram construídas sob enormes formações rochosas, aproveitando o relevo natural de um cânion. As pedras gigantes servem como teto, e o contraste do branco das casas com o marrom das rochas cria uma paisagem quase mágica. Mas não é só pela estética, essa escolha foi também estratégica. A rocha funciona como isolamento térmico natural, mantendo o interior fresco no calor do verão espanhol. O vilarejo já teve fama por sua produção de vinhos e azeites, mas hoje atrai turistas do mundo inteiro curiosos para caminhar pelas ruas sombreadas por pedras colossais. E para os moradores, viver ali é totalmente normal. Eles passam por baixo de pedras que pesam centenas de toneladas, como se estivessem passando por uma marquise qualquer. Mas o próximo lugar da nossa lista vai ainda mais longe. Lá, uma plataforma militar virou um país com hino, moeda e até título de nobreza. Sealand, um país criado em alto mar. Parece roteiro de ficção científica, mas é a mais pura realidade. Existe um país flutuante, fundado por uma família no meio do oceano. Estamos falando de Sealand, uma antiga base militar britânica construída durante a Segunda Guerra Mundial, localizada a 12 quilômetros da costa da Inglaterra. Após ser abandonada, um ex-major britânico decidiu ocupá-la e declarar independência.
Ele criou bandeira, hino, moeda, passaporte e até uma constituição. E pasme, houve até tentativa de golpe militar para tomar o controle da nação, com direito à invasão e sequestro. A família resistiu, e o caso chegou até a justiça britânica, que não pôde interferir, já que a plataforma estava fora das águas territoriais da época. Hoje, Sealand é considerada por alguns como o menor país do mundo e vende títulos de nobreza em seu site oficial. Você pode virar barão de Sealand por menos de $100. Mas a nossa próxima parada é um pouco mais líquida. Prepare-se para conhecer comunidades inteiras que vivem sobre a água, porque não tinham escolha. Aldeias flutuantes do Camboja. Sobrevivência sobre as águas. Imagine ter sua casa, sua escola e até seu mercado, tudo flutuando sobre um lago. No Camboja, especialmente no lago Tonle Sap, milhares de famílias vivem assim, em casas construídas sobre tonéis, barcos ou palafitas móveis, formando vilarejos inteiros flutuantes. A razão? Discriminação e ausência de direitos civis. Muitos desses moradores pertencem a grupos étnicos sem cidadania plena, o que os impede de comprar terra. A solução? Construir lares sobre a água. Ali, as pessoas lavam, cozinham, pescam e até vendem produtos, tudo sem pesar em solo firme. A vida é precária, mas a comunidade é forte. As casas são ancoradas, mas muitas se movem com o nível do lago, que muda drasticamente com as chuvas. É uma vida literalmente deriva, e uma aula de resiliência. Yakutsk, a cidade mais fria do mundo. Você se considera resistente ao frio? Então se prepare para conhecer Yakutsk, na Sibéria, a cidade mais fria do planeta Terra. Durante o inverno, a temperatura pode facilmente atingir menos 60 graus Celsius. Isso mesmo, o suficiente para congelar seu rosto em segundos. E mesmo assim, mais de 300 mil pessoas vivem lá. Por quê? Porque a riqueza, principalmente, diamantes. Yakutsk abriga uma das maiores minas do mundo, e os empregos compensam o frio congelante. Agora imagine o desafio diário. As roupas precisam ser especiais, os carros funcionam 24 horas por dia para não congelar o motor, e sair de casa como enfrentar uma missão ártica. A cidade tem escolas, universidades, supermercados e até uma vida cultural ativa, tudo adaptado ao extremo. Os moradores se orgulham da resistência e do estilo de vida quase alienígena. Eles aprenderam a amar o gelo como parte da sua identidade. Mas e se, em vez de congelar, você morasse flutuando no mar, isolado da sociedade? O que me diz? Freedom Cove, uma casa artística flutuante no Canadá. Na costa de Vancouver Island, no Canadá, um casal decidiu criar sua própria utopia, uma casa flutuante 100% sustentável, feita com material reciclado. Conheça a Freedom Cove. Wayne e Catherine construíram esse refúgio com mais de 12 plataformas interligadas, criando salas, estufas, estúdios e até pistas de dança, tudo flutuando sobre o mar. A estrutura foi feita com portas reaproveitadas de um criadouro de salmão abandonado. Eles cultivam seu próprio alimento, captam água da chuva, usam energia solar e mal precisam ir à cidade. Sem falar que ainda alimentam águias que visitam a casa regularmente. Mas o que mais impressiona não é só o design artístico da casa, e sim a filosofia de vida. Liberdade, simplicidade e conexão com a natureza. Eles não apenas vivem ali. Eles acreditam nesse estilo de vida. Ilha Eliey, Islândia, a casa mais solitária do mundo. No meio de uma ilha desabitada, cercada por penhascos e frio, existe uma única construção branca. Parece cena de filme apocalíptico, mas é real, a misteriosa casa da Ilha Eliey, na Islândia. Quando imagens da casa circularam na internet, surgiram teorias. É um esconderijo de um bilionário? Uma base secreta? Refúgio da cantora Björk? Na verdade, essa casa foi construída como um alojamento de caça para um clube local, utilizado esporadicamente para caçar aves nativas. Não há eletricidade, água encanada ou vizinhos, só a natureza brutal da Islândia ao redor. Hoje, a casa está desativada, mas se tornou um símbolo da solidão. Um lugar onde a introspecção é forçada pela ausência de tudo, menos da beleza.
Vila do Penhasco na China, onde escadas viram rotina. Já pensou em subir 800 metros de escadas verticais todos os dias só para ir trabalhar ou levar seus filhos à escola? Esse era o dia a dia dos moradores da vila de Atulia, no sudoeste da China. Essa vila foi construída há séculos no topo de um penhasco altíssimo, cercado por montanhas e sem acesso rodoviário. Durante muito tempo, a única forma de acesso era uma série de escadas feitas com cordas e galhos, um verdadeiro teste de coragem diário. Mesmo crianças subiam e desciam com mochilas nas costas, numa travessia que podia levar até 2 horas. Mas para eles, era normal, por ser sua casa. O governo chinês construiu escadas de aço mais seguras e, mais tarde, realocou os moradores para moradias mais acessíveis. Túnel de Bucareste. Moradia sob a cidade. Sob as movimentadas ruas da capital da Romênia, existe um mundo oculto onde centenas de pessoas vivem. São os túneis de Bucareste, originalmente criados como parte do sistema de aquecimento da cidade. Com o tempo, moradores de rua e pessoas marginalizadas ocuparam o espaço e criaram uma comunidade subterrânea. Parece caótico, mas ali há regras, liderança e até pequenas áreas divididas em casas. Alguns têm eletricidade improvisada, decoração nas paredes e um senso de comunidade que não existe lá fora. A vida lá embaixo é difícil, claro, mas, para muitos, é mais segura do que as ruas. Inclusive, ONGs locais ajudam com alimentação, higiene e apoio social. Santuário Madonna della Corona. A igreja no penhasco. Imagine um templo escondido entre as montanhas, pendurado em um penhasco a mais de 770 metros de altura. Esse é o Santuário Madonna della Corona, na Itália, um dos lugares de oração mais espetaculares do mundo. Construído no século XVI, ele parece flutuar na parede de uma montanha. Durante séculos, o acesso só era possível por trilhas íngremes e perigosas. Hoje, uma escadaria escavada na rocha leva os fiéis até esse local sagrado. Lá dentro, uma imagem da Virgem Maria atrai peregrinos que buscam conforto espiritual, e também curiosos do mundo inteiro. O lugar transmite paz, silêncio e mistério, tudo isso com uma vista de tirar o fôlego. É como se a fé tivesse moldado a pedra com as próprias mãos. A Casa do Rio Drina. Uma cabana contra a correnteza. Na Sérvia, em cima de uma rocha solitária no meio do rio Drina, está uma pequena cabana de madeira. Ela parece frágil, mas resiste à força das águas há mais de 50 anos. A Drina River House começou como um abrigo improvisado para jovens nadadores na década de 60. Com o tempo, virou símbolo de resistência e, hoje, é um cartão postal da região. A casa já foi destruída por enchentes várias vezes e reconstruída com a mesma dedicação. É uma metáfora perfeita, mesmo quando a vida arrasta tudo, há quem reconstrua com ainda mais força. Viver ali seria quase impossível, mas ela mostra que até no meio do caos da natureza, é possível criar refúgio. Monte Fanjin. Os templos nas nuvens da China. No alto do Monte Fanjin, a mais de 2.300 metros acima do nível do mar, 2 templos budistas desafiam a lógica e a vertigem. Eles estão localizados em picos separados, conectados por uma ponte estreita sobre um abismo profundo. O acesso? Escadas íngremes com mais de 8.000 degraus. E não tem elevador. Esses templos são considerados um dos locais sagrados mais importantes da China e atraem peregrinos corajosos que aceitam o desafio da subida, que pode levar até 6 horas. O esforço é recompensado com uma vista que parece saída de outro planeta, nuvens abaixo, penhascos ao redor e o silêncio absoluto da altitude. É o encontro da fé com o impossível. Casa do Penedo. A moradia entre rochas em Portugal. Parece uma cena dos Flintstones, mas é real. Em Faf, no norte de Portugal, existe uma casa construída entre 2 pedras gigantescas. A famosa Casa do Penedo foi criada na década de 70 como uma casa de férias e virou atração turística mundial. Com paredes de pedra, janelas pequenas e sem eletricidade, ela é um verdadeiro mergulho no passado. O mais curioso é que ela funciona de verdade. Tem cozinha, quartos e até lareira.
Mas o sucesso nas redes sociais foi tão grande que os donos tiveram que deixar de usá-la, porque não paravam de chegar curiosos. É um exemplo de como a simplicidade e a natureza podem se unir para criar algo estético e único. Villa Girasoli, a casa giratória da Itália. Em 1935, um engenheiro italiano resolveu construir a casa perfeita, uma que acompanhasse o sol o dia inteiro. Nasceu então a Villa Girasoli, ou Villa Girassol. Essa casa monumental foi construída sobre uma base rotativa. Ao longo do dia, ela se move lentamente para garantir que todos os cômodos recebam luz natural e calor do sol, como um girassol de concreto. A estrutura é imensa e tecnológica, mesmo para os padrões atuais. Tem elevadores, escadas curvas, janelas panorâmicas e um sistema de rotação que ainda funciona até hoje. Ela representa o auge da engenharia visionária e também o desejo humano de se adaptar, de aproveitar ao máximo os recursos naturais. Mosteiros de Meteora, a fé no alto das pedras da Grécia. Imagine mosteiros construídos no topo de torres de pedra com mais de 400 metros de altura, em locais onde parece impossível alguém sequer subir. Esse é o caso dos mosteiros de Meteora, na Grécia. Datando do século XIV, esses mosteiros foram erguidos por monges que queriam isolamento espiritual e proteção contra invasores. Durante muito tempo, o único acesso era feito por cestas suspensas por cordas, que subiam monges, alimentos e tudo mais. Hoje, 6 desses mosteiros ainda estão ativos, e o acesso foi facilitado com escadas e passarelas. Mas a essência se mantém: espiritualidade, silêncio e paisagens de tirar o fôlego. O nome Meteora significa literalmente suspensos no ar, e é exatamente essa sensação que se tem lá em cima. Eles são patrimônio mundial da Unesco, e até hoje recebem visitantes do mundo todo. Coober Pedy, a cidade subterrânea da Austrália. No coração do deserto australiano, existe uma cidade onde 80% da população vive em cavernas subterrâneas. O motivo? Temperaturas escaldantes que podem passar dos 50 graus Celsius no verão. Estamos falando de Coober Pedy, uma cidade mineradora famosa pela extração de opalas, pedras preciosas raras. Quando perceberam que o calor era insuportável, os moradores decidiram adaptar os túneis de mineração para moradia. Hoje, há casas, hotéis, lojas, igrejas e até bares totalmente construídos dentro da terra. O mais incrível é que essas cavernas são confortáveis, silenciosas e naturalmente frescas. Coober Pedy é um exemplo vivo de como o ser humano é capaz de se adaptar aos ambientes mais extremos e ainda viver bem. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma curiosidade reveladora e continuar acompanhando. E deixe seu like. Ponte Vecchio. Lojas e casas sobre a ponte na Itália. Você já viu uma ponte onde se pode comprar joias, comer, morar e até trabalhar? Essa é a icônica Ponte Vecchio, em Florença, Itália. Construída no século XIV, ela atravessa o rio Arno e é muito mais do que uma ponte. É um corredor vivo, repleto de pequenas lojas, muitas delas de ourives e artesãos. No passado, já foi habitada por açougueiros, curtidores de couro e até comerciantes medievais. Mas o que poucos sabem é que, acima das lojas, há passagens secretas e até pequenos apartamentos. Uma delas, chamada de Corredor de Vasari, foi criada para que os nobres pudessem atravessar a ponte sem se misturar com o povo. Hoje, é um lugar turístico, sim, mas também um exemplo de como a arquitetura pode unir o útil ao belo e transformar algo comum, como uma ponte, em moradia e centro comercial ao mesmo tempo. Vila Matmata. As casas em buracos da Tunísia. Em meio ao deserto da Tunísia, existe uma vila onde as casas não são erguidas, são escavadas. Estamos falando de Matmata, onde os berberes, povo nômade do norte da África, escavaram grandes crateras circulares e, a partir delas, cavaram túneis que formam quartos, cozinhas e salas, tudo subterrâneo. Essas casas protegem contra o calor intenso do deserto durante o dia e contra o frio à noite. A temperatura interna é naturalmente estável e o isolamento é quase total. Mas Matmata ficou famosa mesmo quando serviu como locação para o planeta natal de Luke Skywalker, em Star Wars.
Sim, a casa do Luke é uma casa de verdade, e você pode visitar ou até dormir lá. Aostata clonada. Uma vila inteira copiada na China. Imagine uma vila histórica europeia, protegida pela Unesco, famosa pela sua arquitetura tradicional, suas ruas estreitas e seu charme alpino. Agora imagine que ela foi copiada, pedra por pedra, na China. Sim, a vila austríaca de Aostata foi clonada por um grupo imobiliário chinês, que construiu uma réplica exata em Gangdong, incluindo a praça central, a igreja, as casas e até os detalhes das fachadas. O objetivo? Criar um bairro luxuoso e atrair moradores de alto padrão. Mas o resultado foi uma mistura bizarra entre conto de fadas e cidade fantasma. Pouca gente realmente mora lá, e muitas casas servem apenas como cenário para fotos de casamento ou passeios turísticos. É uma vila com alma europeia, mas sem vida local. Um experimento urbano que mostra até onde o ser humano pode ir para recriar o que admira, mesmo que perca o significado no processo. O mundo é mesmo um lugar estranho, surpreendente e genial. E acredite, ainda tem muito mais por aí que vai fazer você duvidar da realidade. Então, se você gosta de descobrir o impossível, já sabe o que fazer.